Olá a todos e a todas. Vamos aqui iniciar nossa segunda aula de Eletromagnetismo Clássico 1 e aí continuando nossa sequência de revisão da parte do cálculo vetorial. Okay? E aí vamos agora iniciar a discussão sobre vetores posição, deslocamento e separação. Tá? E aí vamos discutir como os vetores transformam-se e aí já adentrar a parte do cálculo diferencial, tá? Discutindo gradiente, divergente e rotacional, tá? De uma maneira bem detalhada, ok? Então vamos lá. Então aqui vetores posição, deslocamento e separação. É interessante a gente discutir uma sessão como essa, porque no eletromagnetismo a gente vai se dar muito de cara com situações do tipo em que você tem uma carga fonte, tá? Uma fonte, por exemplo, de campo elétrico, e um ponto no qual você quer medir a intensidade, a direção, o sentido, ou seja, o vetor campo elétrico naquele ponto. Tá? E aí é comum a gente sempre convencionar o que seriam as quantidades responsáveis por medir o ponto fonte e o ponto que você quer medir, né? O ponto observação, na verdade. Tá? E aí, quando você... Vou pegar aqui um sistema arbitrário qualquer, um sistema cartesiano. Tá? Desenhar aqui. E aí vou nomear aqui os eixos. Suponha aqui que isso é o eixo Z, esse aqui seja o eixo Y, e esse aqui ó, seja o eixo X. Tá? Até agora eu estava usando diferente essa configuração, né? Eu estava usando o X aqui, o Y aqui e o Z aqui. Tá? Mas eu posso fazer dessa maneira também. Tá? Só que você tem que ter cuidado. Né? Você não pode simplesmente chamar, dar nome arbitrário aqui aos eixos. Tá? Isso aqui obedece uma regra. Tá? Então, se você não conhecia, isso é até um assunto que dificilmente você vê nas discussões de cálculo vetorial, é a questão do sistema destroyer, né? Então é o seguinte, ó, suponha que a gente estava utilizando o sistema desse tipo, né? Vou abrir aqui um parêntese. A gente estava usando o sistema XYZ dessa maneira aqui, ó. Né? Quero X, quero Y e quero Z. Tá? E aí, ó, existe uma regra para você nomear aqui. Você não pode colocar arbitrariamente. Tá? Como é que você faz? Você faz aqui, ó, é uma permutação cíclica. Tá? Ó, o X vai para o lugar do Y, o Y vai para o lugar do Z e o Z vai para o lugar do X. Então fica assim, ó, Z, X, Y. Aí o seu sistema novo aqui, ó, ele vai ser assim, ó. O X, ó, é quem agora? Z, né? Ó, o Z foi para o lugar do X. O X foi para o lugar do Y. E o Y foi para o lugar do Z, né? Pronto. Isso é outra possibilidade de você representar um sistema cartesiano. Tá? O que seria outra possibilidade?
essa aqui, ó, o Z vai para o lugar do X, o X vai para o lugar do Y, e o Y vai para o lugar do Z. Isso aqui a gente chama de permutação cíclica, porque obedece aí um ciclo, né? Então, ó, o Y agora vai estar aqui, o Z vai estar no lugar do X e o X vai estar no lugar do Y. Tá? E aí, como é que ficaria aqui o meu sistema agora? Ó, daqui para cá, ó, o Z veio para cá. Aí o Y vai estar no lugar do Z, né? Ó, em relação a esse anterior, tá? Sempre em relação anterior. Tá? O Z, ó, foi para o lugar do X. Tá? E o X foi para o lugar do Y. Tá? Cadê? Aqui X. Tá? Justamente esse sistema aqui, ó, que a gente está usando. Tá? Então, são essas três possibilidades que você pode representar o sistema cartesiano. Tá? Você não poderia simplesmente chegar aqui e dizer que isso aqui é um Y e isso aqui é um X. Tá? Estaria errado. Aí, ó, você comprova, ó, porque o sistema ele sempre obedece a regra da mão direita. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ó, se você fizer o produto, suponha que seja aqui, ó, os cartesianos, os vetores unitários, ó, x chapéu, y chapéu e z chapéu. Se você fizer o produto, a regra da mão direita aí, ó, faça x, vetor y, ó, vai dar z, tá vendo? O polegar aponta para o z. Tá? No outro sistema também, ó, o x, vetor y continua dando z. E no terceiro a mesma coisa, ó, x, y continua dando z. Tá? Então, essas mudanças que a gente fez, ele sempre vai obedecer a regra da mão direita. Tá? E aí, ó, se você mudasse, por exemplo, aqui, ó, como eu risquei colocar o y aqui, o x, ó, faça x vetor y agora, ó, vai dar menos z. Tá vendo? Então tá errado. Não pode representar dessa maneira. Tá? Então fica aí o registro para, se vocês não conheciam desse fato, então fiquem aí conhecendo. Okay? Então vou apagar aqui. A minha borracha é meio pequena, ainda não descobri como aumentar essa borracha. Enfim, isso é o que a gente chama do sistema destrógeno. Né? O sistema destrógeno é aquele que obedece à regra da mão direita. Tá? Ok. Então, o que seria o vetor posição aqui? Né? Vetor posição de um ponto qualquer. Né? Você pega simplesmente uma reta partindo da origem, na verdade é um vetor, né? Da origem e até o ponto que você quer medir aqui no espaço. Né? Esse é o que a gente chama de vetor posição R. E aqui está o ponto. Né? O ponto P qualquer que você quer localizar no espaço. Tá? Esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas x, y, z. Não é? Que é justamente a projeção aqui, ó, a projeção do vetor, né? Nas três direções aqui, ó. Né? E aqui no eixo Z. Na verdade, Z já é esse tamanhozinho aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Ó, esse tamanhozinho aqui grande já é o Z. Esse tamanhozinho aqui, ó, é o X, né? E esse tamanhozinho aqui é o Y. Né? Isso aqui. Tá? São as coordenadas do meu vetor R. Tá? E aí como é que eu represento o meu R? Vai ser simplesmente x chapéu,
mais y, y chapéu, mais z, z chapéu. Tá? Lembrando, né, que os vetores unitários estão nas respectivas direções, né? Para cá eu tenho o x chapéu, né? O vetor unitário que tem módulo 1, aqui o y chapéu e aqui o meu z chapéu. Ok? O que seria a magnitude desse vetor? Esse aqui é o próprio vetor, né? O vetor posição. A magnitude dele seria o quê? A gente já viu, né, na álgebra, na revisão de álgebra vetorial, que você sabe a magnitude dele, faz o produto escalar dele com ele mesmo e tira a raiz, né? O produto escalar dele com ele mesmo dá o módulo dele ao quadrado, tá? Então, se você fizer isso, ó, chamando R do módulo do vetor R ali, vai ser a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Se você observar aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, é exatamente essa equação. Tá? E o vetor unitário seria o vetor unitário. Vou chamar aqui, ó, de R chapéu. Então, R chapéu, se você quiser saber o vetor unitário na direção do vetor R, né, você simplesmente divide o vetor, né, pelo módulo dele. Né? Essa equação é bem... essa definição é bem conhecida do cálculo vetorial. Então, se você pegar o vetor R, ó, vai ser x chapéu mais y chapéu mais z chapéu. Dividido pelo módulo dele, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá? Se você for apontar aqui onde estaria esse vetor unitário, ele estaria apontando aqui, ó, na direção na reta suporte do vetor R. Aqui, ó, seria o R chapéu. Tá? Ok? Agora, se eu fizesse aqui um deslocamentozinho infinitesimal, ou seja, eu aumentasse aqui, ó, o tamanho desse vetor um pouquinho aqui, tá? Aumentasse um pouquinho, e esse pouquinho fosse uma quantidade que eu chamo de dl. Tá? Então, o deslocamento infinitesimal seria isso aqui, ó, meu dl. Tá? É o que? O dl é um pedacinho desse vetor que aumenta para cá, por exemplo, na direção R, chapéu. Tá? O que seria isso? Seria dado pela soma dos deslocamentos infinitesimais, ó, em cada direção aqui. Tá? Ou seja, dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu. Né? Ou seja, aumentar o vetor um pouquinho para cá é a mesma coisa de você aumentar um pedacinho de x, aqui, ó, aumentar um pedacinho do y, né? E aumentar um pedacinho do z aqui. Tá? Eu poderia desenhar isso aqui, mas minha figura vai ficar um pouquinho carregada aqui. Ok? Isso é o que a gente chama de deslocamento infinitesimal. Eu também poderia chamar isso aqui de um dr. Tá? De um dr também. Desculpa aqui. Dr vetor. Eu poderia também chamar de dr vetor. Tá? Mas aí eu estou seguindo aí a notação do Griffiths. Okay? E aí, como eu falei, em eletrodinâmica, geralmente a gente tem o que a gente chama de ponto fonte e ponto observação. Né? Deixa eu desenhar aqui outro sistemazinho desse bem rapidinho. Vou tentar fazer.
fazer aqui pequenininho. Tá? Fazer de vermelho aqui. Então suponha ó, que eu tenho aqui um ponto fonte. Por exemplo, o ponto fonte pode ser uma carga pontual, tá? Uma fonte de campo elétrico, por isso que eu chamo de ponto fonte. E aqui um ponto que eu vou chamar de ponto observação, que é, por exemplo, um ponto em que eu queira medir o campo elétrico gerado por essa partícula. Tá? Eu quero medir o campo elétrico gerado por essa partícula aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então é comum a gente representar esses dois, né, localizar esses dois pontos ó, por dois vetores distintos. Ó. Um para... Deixa eu mudar aqui o perfil. Um para o ponto fonte e outro para o ponto de observação. Tá? Então, para o ponto fonte, eu chamo isso aqui de um vetor R'. Tá? E para o ponto de observação, eu continuo com a minha notação aqui, ó, de um vetor posição. Eu continuo chamando de R. Tá? Isso é uma convenção que se adota, você vai ver no livro do Griffiths, por exemplo, se você pegar um livro mais avançado, o do Jackson, né? Ele usa também essa notação. Tudo que é fonte de alguma coisa, a gente usa a coordenada com linha. Tá? E tudo que é um ponto que você quer observar, você usa a coordenada sem linha. Tá? E aí, ó, é interessante também marcar aqui o vetor, a diferença entre os dois. Vou fazer aqui de azul. Então aqui, ó, seria o meu R. Tá? Então o R, que é o vetor, na verdade é o vetor separação. Você simplesmente, ó, se você fizer o vetor aqui, ó, R', se você fizer ele, o negativo dele, ele vai apontar para cá, não é isso? Então, ó, o negativo de R' aponta para cá. Se você somar R com o negativo de R', vai dar justamente o meu vetor separação. Tá? Ou seja, R vai ser R pequeno menos R'. Eu chamo de vetor separação. E esse vetor é importante, por exemplo, para o campo elétrico, né? Quando a gente quer calcular o campo de uma carga pontual em outro ponto, eu preciso saber dessa distância aqui, ó, de um ponto ao outro. Ok? E aí essa distância é dada em termos, ó, das coordenadas dos dois pontos. Tá? Lembra, a gente sempre está querendo expressar em notação vetorial, né? Para não ter que trabalhar geometricamente com vetores. Tá? Por isso que a gente usa isso aí. Ok? O que seria a magnitude desse vetor? Magnitude. Seria o módulo dele, R, o módulo desse vetor aqui, ó, que é R menos R'. Tá? Magnitude. E o vetor unitário? A direção R grande. O Griffiths, ele usa esse Rzinho meio em itálico, tá? Eu uso aqui como fica aqui um pouco inviável escrever em itálico, né? A mão. Eu uso o R maiúsculo, tá? Mas o Griffiths, ele usa esse Rzinho um pouquinho, uma letra diferente aí, um pouquinho de itálico, tá? O vetor unitário, que eu vou chamar de R-chapéu, vai ser simplesmente o que? Você dividir o vetor pelo módulo dele, né?
Se fosse marcar aqui qual seria o vetor unitário, na direção R chapéu, ele está aqui, ó, apontando aqui. Tá? Meu R chapéu. R maiúsculo, né? Que é o vetor separação. Então, ele tá, nesse momento aqui, ele está apontando para cá. Pode ser que em outro momento ele aponte para outro canto, né? Enfim. Ok? E aí, ó, a gente ainda pode aqui expressar, não sei se vai pegar aqui na câmera, mas se você pegar o R, é R menos R', e aqui, quem é o módulo de R? O módulo de R menos R'. E aí, ó, se eu for pegar esse exemplozinho do sistema cartesiano aqui, que eu peguei, tá? Eu posso expressar essas três quantidades aqui. Tá? Que fica assim. Eu vou gerar aqui outro quadro. Então fica assim, no sistema cartesiano, eu vou ter isso aqui, ó, R não é R menos R', né? E aí, se você pegar as coordenadas de cada um, vai ser o quê? Um vetor menos o outro, né? Ó, a coordenada do x do vetor R é x e a do R' é x'. Então fica x menos x', x chapéu, mesma coisa para as outras duas. Y menos y', y chapéu, mais z menos z', z chapéu. Tá? Quem seria o módulo dele? Em coordenadas cartesianas. Seria o quê? Ó, a soma dos quadrados aqui, né? Ó, das componentes. Então fica x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Tá? E por fim, o vetor unitário é chapéu, né? Você divide o vetor pelo tamanho dele, né? Então fica x menos x', x chapéu, mais y menos y', y chapéu, mais z menos z', menos z chapéu, dividido pelo tamanho dele, né? Que é x menos x' quadrado, mais y menos y' quadrado, mais z menos z' quadrado. Tá? E quando a gente for chegar lá na parte de eletrostática, a gente vai usar muito isso aí. Ok? Próximo tópico que eu quero discutir para a gente fechar essa questão de álgebra vetorial, tá? E aí já ir para o cálculo diferencial, é a questão da transformação dos vetores, ou seja, como os vetores transformam-se. Como os vetores se transformam. Bem, isso aí você que já estudou álgebra linear, não vai estranhar o que eu vou fazer agora, tá? Se você se lembra bem do seu curso de álgebra linear, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um vetor e aí eu conheço o vetor escrito em um certo sistema de coordenadas. E aí eu tenho outro sistema de coordenadas que está girado, rotacionado em relação a esse primeiro. Tá? Então, como é que eu escrevo as coordenadas desse vetor nesse novo sistema de coordenadas?
Tá? O objetivo é esse. Tá? Então eu vou fazer um sistemazinho aqui, cartesiano também. Fazer em preto esse aqui. Tá? E vou fazer o outro que está girado em relação a ele. Na verdade eu não vou precisar desenhar esse outro eixo aqui. Tá? Eu vou fazer... E aí eu vou explicar por quê. Vou fazer outro aqui, ó, em vermelho. Os sistemas são ortogonais. Pronto. Vou supor que aqui seja o meu eixo Z e aqui o meu eixo Y. Tá? E o eixo X está saindo aqui. Ó. Eu poderia desenhá-lo aqui, como eu fiz inicialmente, mas não é necessário. Tá? E aí, por que isso? Porque esse meu sistema aqui em vermelho, vou chamar isso aqui de Y', esse aqui de Z', tá? Ele está sendo rotacionado em torno do eixo X, que está saindo aqui do plano da tela. Tá? Está sendo rotacionado aqui de um certo ângulo que eu vou chamar de φ. Está sendo rodado de um ângulo φ. Okay? E aí eu vou desenhar um vetor, fazer aqui em azul. Ficou muito no centro aqui. Fazer um vetor aqui azul. Vou chamar aqui de vetor A. Tá? E aí, ó, eu sei das componentes dele em relação a esse sistema em preto aqui, ó. Tá? Eu sei das componentes. E aí eu quero saber quais são essas componentes, ó, quando eu estou medindo aqui em relação ao sistema que está em vermelho aqui, ó, que está girado em relação ao preto por um ângulo φ. Né? É esse meu objetivo. E aí em relação a... Eu tenho que marcar mais dois ângulos aqui. Tá? Aqui, ó. Em relação ao preto, esse ângulo aqui eu vou chamar de θ, que é o ângulo entre o vetor e o sistema que está em preto. Tá? E eu posso fazer aqui de verde, por exemplo. Marcar, ó, esse ângulozinho aqui, eu vou chamar de θ barra. Θ barra é o ângulo entre o vetor e o sistema que está em vermelho. Ok? Eu tenho esses dois ângulos aí. Tá? Como eu já sei das componentes no sistema em preto, e aí quem caracteriza isso é o ângulo θ, né? Você pode decompor ele no sistema em preto conhecendo θ. Tá? Então, ó, se você observar pela figura, observe que ó, θ vai ser θ barra mais φ. Tá? Está bem claro aqui pela figura. Tá? E quais são as componentes do vetor A no sistema preto? Quem é o meu AY? Vai ser A cosseno de quem? Qual o ângulo dele em relação ao sistema que está em preto? Sistema preto. Cosseno de θ. Tá? E quem é agora a componente dele aqui, ó, no Z? Tá? Eu fiz o Y, fazer o Z. Quem é? AZ. CA seno θ. Tá? Agora, se eu pegar aqui, ó, isso aqui é tudo no sistema preto, né? Se eu pegar o sistema em vermelho aqui, quais seriam as componentes de A no sistema em vermelho? E, se você pegar aqui, ó, sistema em vermelho, quem seria o que eu vou chamar de
Para deixar igual ao Griffiths, eu vou fazer assim, eu vou chamar isso aqui de barra, meu sistema barra. Então utilize aqui o ZY barra e Z barra. Isso é só uma anotação. Okay? Então, o que seria meu AY barra? Aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser AY cosseno do ângulo que ele faz com o sistema barra, que é quem? Teta barra. Tá? E quem seria meu AZ barra? Vai ser AZ seno teta barra. Tá? Mas se você observar dessa relaçãozinha aqui, ó, teta barra vai ser quem? Vai ser teta menos φ. Então, isso aqui vai ficar AY cosseno de teta menos φ. E aqui, ó, vou ficar com AZ seno de teta menos φ. Tá? E aí, ó, aqui eu posso abrir esse cosseno da diferença aqui e esse seno da diferença, né? Como é que vai ficar? Vou pegar esse primeiro aqui, a y bar. Vai ficar como? Vai ficar a y que multiplica cosseno da diferença. Ó, vai ficar cosseno teta, né? Cosseno φ, que é menos vira mais, né? Seno teta, seno φ. Então, vocês relembrem aí do cosseno da soma, cosseno da diferença, tá? E a mesma coisa do seno. Tá? E quem seria o meu AZ barra? Vai ser AZ, quem? Seno da diferença. Vai ficar com seno do primeiro, que é teta, seno de φ do segundo, aqui vai ser menos, continuar menos, tá? O cosseno aqui inverte o sinal, né? Seno teta, seno φ, mais agora, desculpa, aqui cosseno. Seno teta, cosseno φ, né? Menos, agora sim, seno φ, cosseno teta. Tá? Aqui é o AZ, né? AZ barra. Tá? E aí, ó, se você pegar e multiplicando aqui e observando os termos, ó, você vai observar, ó, que vai aparecer AY e AZ, tá vendo? Aqui, ó. Quando você pegar AY cosseno teta, vai dar... cadê? Aqui não é AY não, né? Aqui é só A. Perdão, aqui tá. Aqui é só A. Fez tudo com índice. Então, desculpa aí, tá? Aqui também é tudo A, né? A, né? E A. Agora sim, quando você multiplica o A com cosseno teta, vai dar o AY, tá vendo? A cosseno teta. E quando você multiplica aqui o A com seno teta, vai dar AZ. A mesma coisa aqui, ó. A seno teta vai dar AZ, né? E A cosseno teta vai dar AY, tá? De maneira que no final, você vai ter que, ó, AY barra vai ser AY cosseno φ, não é isso? Ó, o primeiro mais AZ seno teta, desculpa, seno φ, não é isso?
Não é? A cosseno θ é a y, a seno θ é a z. Né? Coloquei aqui. E a z barra vai ser quem? Vai ser a seno θ é quem? A z, né? Cosseno φ menos, ó, a cosseno θ, a y seno φ. Tá? É isso que a gente vai ter. Então, ó, a gente conseguiu achar, ó, as componentes de A em relação às componentes de A no sistema em vermelho, tá? Que são essas duas, a y barra e a z barra, em termos, ó, das componentes delas no sistema em preto, né? Sistema em preto, tá? Que são essas aqui, ó, tá? A y e a z, tá? E em termos do ângulo também, ó, do ângulo do sistema que foi girado, tá? Aparece. Então isso aqui a gente pode organizar, se vocês observarem, dá para organizar isso aqui mais elegantemente numa matriz. Tá? Como é que ficaria essa matriz? Ficaria assim, ó. Isso aqui vai ser uma matriz coluna, a y barra, a z barra, igual a, nossa, cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ, multiplicado por esse vetorzinho aqui, ó, a y e a z, que também é uma matriz coluna. Então, a gente escreve essa equação, as duas equações, em notação matricial. E aí vocês podem conferir, ó. Quem é o primeiro termo aqui? A y barra vai ser quem? Vai ser esse vezes esse, ó, tá vendo? A y cosseno φ, mais esse vezes esse, ó, a z seno φ. O outro, menos seno φ a y, ó, tá vendo? E cosseno φ a z. Né? Então tá ok. Tá? Isso aí geralmente você faz em álgebra linear, né? Isso aqui é o que a gente chama de matriz de rotação. Rotação. Tá? Então é ela que vai dizer como é que o vetor vai se transformar nesse sistema, de um sistema para o outro. Tá? É a matriz de rotação. Okay? Aí, ó, se você ampliar isso aí para um sistema de 3 dimensões, então se você tiver um sistema, porque lembra, ali eu girei em torno do eixo X, né? Tá? Eu girei o sistema vermelhinho em torno do eixo X. Tá? E eu não estou aparecendo, percebi agora. Agora sim. Eu girei em torno do eixo X, tá? Mas agora suponha que eu gire esse sistema vermelho de maneira arbitrária no espaço, não necessariamente em torno de um eixo, tá? Qualquer. E aí como é que fica essa matriz de rotação? Tá? Você adiciona, ficaria assim, ó, no espaço, né, em torno de um eixo arbitrário, em 3 dimensões, nós temos, aí sim, você pega um eixo qualquer, que não seja nem o x, nem o y, nem o z,
um eixo arbitrário, aí você vai ter em geral, no geral, uma matriz desse tipo aqui, ó. Né? Uma equação de transformação desse tipo. AX barra AY barra AZ barra igual a coisa desse tipo aqui. Agora você vai ter uma matriz 3×3, né? Porque você agora está em 3 dimensões, né? E os elementos dela são esses aqui, ó, RX, RXY, RXZ, RYX, RYY, RYZ, RZX, ZY, RZZ. E aí você multiplica pelo seu vetor original, que é AX, AY, AZ. Tá? Ok? Isso aí é uma rotação arbitrária no espaço. Aí você pode compactar, e isso aqui seria a matriz de rotação, né? Matriz de rotação. Você pode compactar de maneira compactada, né? Isso aqui, na verdade, numa soma, né? Você pega, chama isso aqui, ó. A I barra é um dos três, o I pode ser o X ou o Y ou o Z, tá? E joga isso aqui numa soma. Né? De igual J igual a 1 a 3, de R e J a J. Tá? Aí você pode testar, ó, isso aqui, tá? Esse RJ são os elementos da matriz, né? E 1 é o X, 2 é o Y e 3 é o Z. Tá? Aí você pode escrever qualquer elemento aqui, o AX barra, o AY barra, o AZ barra, tá? Em termos do outro aqui, ó. É só abrir a soma. Tá? Isso aqui é a mesma coisa disso. Tá? Ok? E aí você pode ter um objeto mais geral. Um objeto mais geral do que um vetor, né? Do que um vetor no espaço. Você pode ter um tensor. O que seria um tensor? É algo que é mais geral do que um vetor. Né? E aí como seria, por exemplo, um tensor, como é que um tensor de segunda ordem se transforma? Qual seria a transformação dele? Aí se eu chamar o tensor de T, aqui um tensor de T, né? Geralmente você chama tensor assim, desse, na mecânica clássica você tem o tensor de inércia, tá? Que é uma matriz. Então os elementos desse tensor você chama de T e J, que agora é um objeto mais geral, né? Ele tem dois índices, né? O barra vai ser agora duas somas. Tá? E aí você vai ter duas somas e dois fatores aqui, ó, de transformação do vetor. Você tem duas matrizes, na verdade. Né? Você vai ter R e duas somas em K igual a 1 a 3 e L igual a 1 a 3. Tá? Então fica RIK, RJL, TIJ. Desculpa, TKL. São índices da soma aqui. K e L. Isso aqui seria para um tensor. Esse aqui é para um vetor. Seria a lei de transformação de um tensor de segunda ordem. Tá?
E aí, ó, o tensor é um objeto mais geral e a gente pode generalizar dizendo que um vetor, na verdade um vetor, se você observar, ó, o vetor é um tensor de primeira ordem, né? Ele só usa uma matriz de rotação aqui, por exemplo. Se for a rotação, a transformação, obviamente. Tá? Um tensor de segunda ordem, ele usa duas e por aí vai. Um tensor de terceira ordem usa 3 e assim vai. Tá? E aí um escalar seria um tensor de ordem zero. De ordem zero. Tá? Então, a gente tem os tensores de... Isso aqui é um tensor de segunda ordem. A gente pode ter um de terceira ordem, quarta ordem, tá? Então, o tensor de enésima ordem, ele tem 3 n componentes, tá? Então, um tensor de enésima ordem, se você tem enésima ordem, você tem 3 n componentes. Nesse caso daqui, ó, de segunda ordem, você faz 3 ao quadrado, ele vai ter 9 componentes. Tá? Já o vetor é um tensor de primeira ordem. Tá? Então, você faz 3 elevado a 1, ele tem 3 componentes. Ó, tá? Que é no espaço. Né? No espaço tridimensional. Tá? Ok? Então, isso aqui é útil. Acho que pouquíssimas situações que a gente vai utilizar transformações de vetores. Tá? Mas sempre que aparecer, vocês já estão cientes disso aí. Tá? Agora, a gente vai entrar no outro tópico, que é o cálculo diferencial. Só que mexendo com vetores. Né? Então, seria seguindo aí a sequência do Griffiths, é o tópico 1.2, que é o cálculo diferencial. E o subtópico primeiro, vamos começar a falar de derivadas ordinárias. Porque antes de chegar nas derivadas com vetores, é interessante a gente relembrar o que são o significado de uma derivada de função ordinária. Tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, uma função de uma variável. Como é que seria isso? Uma função de uma variável. Vou desenhar aqui um gráfico. E aqui. Né? Que seria uma função f qualquer. E aqui uma variável só, vamos supor que seja x, uma função de x, né? F, uma função f de x. Tá? E aí eu vou desenhar uma curva aqui qualquer, uma curva em azul. Tá? De maneira que eu vou marcar aqui um intervalo. Vou marcar aqui um intervalo. Por exemplo, eu quero saber, nesse intervalo aqui, ó, por exemplo, nesse intervalo aqui, eu vou chamar de dx, né? Qual foi o crescimento da função f aqui, ó? Esse pedacinho aqui eu vou chamar de df. Tá? Minha pergunta é essa. Se a função variar dx, qual vai ser o incremento dessa função aqui, que eu vou chamar de df?
Tá? E aí tudo isso depende de uma coisa chamada derivada, né? Então, ó, tudo depende da derivada, tá? Eu fiz isso aqui exagerando, tá? Essas quantidades aqui são bem pequenas, né? Bem pequenininhas que praticamente esse intervalo aqui não é notado, tá? E aí eu vou desenhar aqui, ó, uma reta, tá? E essa reta é uma reta que representa simplesmente a inclinação da função aqui no ponto, que eu estou levando em consideração aqui, tá? Ela vai medir isso aqui, tá? Então essa reta ela é inclinada aqui, tá? De um ângulo θ. Com essa reta paralela ao eixo x, então esse θ é um ângulo em relação ao eixo x, tá? E aí, ó, o incremento no eixo x, desculpa, o incremento da função, vou chamar de df, tá? Meu df, obviamente ele vai ser proporcional ao incremento dx. Ele é proporcional, né? Se dx crescer, né, ele tende a crescer, mas ele vai crescer dependendo, ó, se a função cresce rápido ou cresce devagar. Tá? Depende de uma taxa. Tá? E essa taxa é o que a gente chama de derivada. Ó. A derivada da função, que a gente chama de df dx, ou f' de x, se preferir. Tá? Então, ó, o f cresce, um incrementozinho, né? E esse incrementozinho, ele depende dessa taxa aqui, ó. Se ela for grande, o incremento dele é grande. Se é pequeno, o incremento é pequeno. E geometricamente, esse df dx vai ser numericamente igual à tangente desse ângulo aqui, ó. Tá? Ou seja, se esse ângulo for grande, a tangente é grande. E aí esse incremento, essa taxa aqui vai ser grande. Né? Se for pequeno, a gente vai ter se o ângulo é pequeno, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, a gente tem, você passar uma reta tangente aqui, a esse ponto aqui, por exemplo, né, você vai ter praticamente uma reta horizontal, né, de inclinação quase zero. E aí essa derivada aqui é um número bem perto de zero. Então a função ela não cresce muito aqui, ó, nesse intervalo aqui de x, tá vendo? Ela vem crescer aqui, ó. Se você passar agora aqui uma reta tangente, ó, a derivada vai dar alta, né? O θ é maior, tá? Ela cresce muito, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de derivada de uma função, né? A derivada é uma taxa, né? E aí, se vocês lembrarem lá de mecânica, como exemplo, a gente tem um exemplo de uma função, é a posição em função do tempo, né? Então, suponha que o meu f agora é o x, que é a posição, e o meu x é o tempo, né? E aí, se você fizer um gráfico de x em função de t aqui, né? Quando é que a posição cresce muito? X cresce muito quando a taxa dele em relação ao tempo é grande. Ou seja, quem é a taxa de variação da posição em relação ao tempo? A velocidade, né? A gente pode escrever x, ó, como v vezes t, né? Um certo ponto. Ou seja, x é quem? Quem é v? É dx dt vezes... Se eu pegar um incrementozinho, né? Dx é dx dt, que é a velocidade, vezes o incremento do tempo, é dt. Então compare aqui, ó. E você vai ver, vai entender o significado disso. Tá? E aí, ó,
por exemplo, uma função desse tipo aqui, ó, você pegar um gráfico, né? Aqui, deixa eu tentar fazer retinho sem precisar. Só para ilustrar. Se você pegar uma função desse tipo, ó, você vê que se você passar a reta tangente aqui, a taxa vai ser pequena, né? Esse fator de proporcionalidade aqui é pequeno. Tá? Mas se você pegar uma função desse tipo aqui, por exemplo, né? À medida que você for pegando aqui, ó, os intervalos, né? Você pode pegar um intervalo pequenininho de x, ó, mas o intervalo aqui da função ela vai crescer muito. Porque nesse ponto aqui, ó, a derivada dela é um valor grande. Tá? Isso aí é o que a gente chama de derivada de uma função. Tá? Agora, a minha pergunta é o seguinte, e para uma função em 3 dimensões? Então, suponha que eu tenho agora não uma função apenas de x, mas uma função de x, de y e de z. Né? Como é que eu sei, na verdade, como é que eu vou medir o incremento aqui? Ó? Né? E como é que eu vou ver para onde é que a função está crescendo? Aqui dá para ver claramente, né? Onde ela está decrescendo, se estabilizando aqui, ó, num ponto em que a derivada é zero e voltando a crescer, por exemplo. Né? Mas em 3 dimensões, como é que eu enxergo isso? Tá? E aí vem a necessidade de usar a notação vetorial para isso. Tá? E aí quem vai medir esse crescimento, já vou adiantando aqui, é o que a gente chama de gradiente de uma função. Tá? Vou gerar aqui um quadrinho branco. Que a gente chama de gradiente. Tá? Então, suponha agora que eu tenho, ó, uma função não apenas de x. Eu chamo essa função de t agora. Tá? Seja uma função de x, y e z. Ok? E a pergunta é, com que rapidez t varia? Com que rapidez t varia? Tá? Aí isso aí vai depender, ó, da direção em que eu vou me mover, né? Ela pode variar muito em x, mas não pode variar muito em y. Pode ser que não varie muito em y e z. Ou pode variar muito em y, mas em x e z ela não varia muito, né? E assim por diante. Então, uma simples derivada, ela não é possível afirmar, né? Como a gente fez anteriormente em uma dimensão, uma derivada apenas não dá para dizer qual a rapidez do crescimento da função. Tá? Então, não resolve o problema. Né? Então, como é que a gente faz? Então, como t é uma função das 3 variáveis, né? Então, se você tomar a diferencial de t, que eu vou chamar de dt, né? Isso aqui também é conhecido lá do cálculo. Né? Você tem uma função de 3 variáveis, a diferencial dela você faz isso aqui, ó. Você deriva ela parcialmente, dt dx, aí dx, né? E faz para outras duas, dt dy, dy, mais dt dz, dz. Essa é a diferencial de uma função, ó, das 3 variáveis. Tá? Ok? Se você observar, ó, isso aqui, isso sugere, né, do jeito que está escrito aqui, na verdade ela advém, né, sugere que ela advém de um produto escalar. Né? Então, esta expressão advém de um produto escalar.
Então, se você pegar essa quantidade aqui, ó, vou chamar de vai dar dt, né? Vai ser igual a dt dx, x chapéu, mais dt dy, y chapéu, mais dt, desculpa aqui, dt dz, z chapéu, ó, observa aí, escalar, dx chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu. Tá? Então, observe, ó, se eu fizer o produto escalar de tudo isso com esse outro termo, vai dar exatamente isso aqui, ó. Porque, ó, dt dx, x chapéu por dx. Então, vai dar isso por dx, ó. X chapéu com x chapéu dá 1. Né? Ó, dt dy, y chapéu, ó, com y chapéu. Né? Então, y chapéu com x chapéu dá 1. Então, fica dt dy, dy. E a mesma coisa para o z, tá vendo? Se você multiplicar. Tá? Que seria isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um vetor, isso aqui é outro, né? Está em notação vetorial. Esse aqui, ó, o que eu vou chamar do gradiente da função, ó. Gradiente de t. Tá? E aqui é um produto escalar, né? Lembra que vetor é esse? Se você lembrar, eu mostrei há pouco tempo que era o vetor deslocamento, ó, dl. Né? Deslocamento infinitesimal. Tá? Então, ó, olha onde foi que a gente chegou. Tá? Esse, fazer de azul aqui, ó, é o gradiente da função t, né? Que a gente chama, ó, que é simplesmente quem? Você faz isso aqui, ó, dt deriva parcialmente com relação a x, projeta x chapéu, aí deriva parcialmente com relação a y chapéu, mais, aí você deriva parcialmente com relação a z, e z chapéu. É o que a gente chama de gradiente. Gradiente da função t. Aí, ó, observe, lembra lá a expressão que a gente tinha anteriormente? Como é que eu meço o crescimento de uma função? Ó, df é quem? df dx, dx. Não era isso que a gente tinha? E olhe para essa expressão agora. Ó, o crescimento da função é quem? Vai depender do gradiente. O gradiente, na verdade, é a derivada da função, sendo que em 3 dimensões. Né? Porque agora não estou em 3 dimensões. Tá? E aqui, como é um vetor, né? Eu estou em 3 dimensões, isso aqui é um vetor, aqui vai ser um produto escalar. Ó. Aqui em uma dimensão era dx, e agora, ó, dl. dl vetor. Tá? Então, na verdade, isso aqui, ó, é uma versão tridimensional dessa equação que a gente mostrou para uma função. Né? Uma função escalar. Né? Então, o significado do gradiente algébrico que a gente viu agora é que ele é uma espécie de derivada da função, sendo que em 3 dimensões. Tá? E aí, geometricamente, a gente vai mostrar, né, que eu vou mostrar aqui, tá? Qual é a interpretação geométrica do gradiente. Então, o gradiente é uma derivada, tá? E aí eu praticamente já disse o resultado, né? O que é que a derivada mede? A derivada mede o quão a função cresce ou decresce, né? A gente viu lá em uma dimensão, né? É a inclinação da reta tangente ali no ponto do gráfico, tá? Em 3 dimensões, o gradiente vai medir também o sentido, na verdade, o quanto a função cresce.
Só que como ele é um vetor, tá vendo que a gente está em 3 dimensões, na verdade ele vai apontar para a direção de maior crescimento da função. Olha que coisa bacana, né? Então a derivada em uma dimensão, ela está medindo o quê? O crescimento da função ali, naquele ponto. Já quando eu vou para 3 dimensões, o gradiente ele mede, ele aponta, é um vetor que aponta para a direção em que o crescimento da função é máximo. Tá? E é isso que eu vou mostrar agora, tá? Geometricamente. Tá? Eu vou provar essa afirmação aí que eu disse para vocês. Tá? Então vou para cá. Eu posso aproveitar aqui, né? Eu vou aproveitar aqui, tá? Vou aproveitar aqui essa tela. Vou passar um risco aqui, eu vou dividir. Tá? Vou apagar isso aqui, que a gente já discutiu. Okay? Então, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui um sistema cartesiano, né? Aqui sistema cartesiano. Aqui eu vou colocar o mesmo padrão que a gente está usando, né? Z, Y e X. Tá? Aí, como vocês sabem, já lá do cálculo, né? Uma função de 3 dimensões, você representa por uma superfície aqui, né? Na verdade, uma função é uma superfície. Tá? Então, vamos supor que essa função t de x, y, z é uma superfície aqui. Vou fazer aqui uma superfície. Essa aqui é uma superfície, ó, tá aqui nesse espaço. Tá? Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar essa equação aqui, eu vou pegar um ponto, deixa eu fazer aqui de outra cor. Então é óbvio que essa superfície aqui é uma constante, né? Se você aplicar aqui substituir 3 valores aqui, sempre vai dar o valor de constantes diferentes. E aí vai formando a superfície, tá? Então, na verdade, as superfícies, né? E aí, por exemplo, eu vou pegar um ponto aqui, vou fazer em azul. Eu vou pegar um ponto aqui da superfície, tá? Vou chamar de P. Ok? E vou fazer o seguinte, ó, eu quero analisar de P para Q, vai ser o meu intervalo, lembra? Que eu escolhi um intervalozinho dx da função em uma dimensão. Pronto, aqui eu vou escolher um intervalo aqui nessa superfície, que vai ser de P para Q. Tá? Lá eu fiz um deslocamento dx, né? Aqui eu vou fazer um deslocamento dl, né? Que é esse dlzinho aqui, ó. Tá? Deixa eu escolher aqui. Então, daqui para cá. Suponha que seja dl. Tá? Ok? E aí, eu vou desenhar esse vetor aqui, ó, o gradiente de t da função, apontando para uma direção aí qualquer. Tá? Vou fazer aqui de verde, vai ficar bem. Então vou fazer ele aqui. Ó. Suponho que seja esse verdinho aqui, o vetor, que ele é um vetor, né?
Lembra? É um vetor. Então, esse vetor aqui, ó, vai ser o vetor gradiente T. Tá? E entre eles, ó, o ângulo aqui eu vou chamar de um ângulo θ. Qualquer. Tá? Então, se você pegar dessa equação aqui, ó, e utilizar a definição de produto escalar, então o incremento da função aqui, que eu estou chamando de dt, vai ser quem? Usa aqui a definição de produto escalar. A escala B é AB cosseno θ, não é? Então vai ser o módulo de um vetor, vai ser o módulo de dt, o módulo do outro vetor, que é dl, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Ok? Então isso aqui, ó, vou puxar uma setinha para cá, né, que vem daqui. Aí eu observo o seguinte, tá? Ó, eu estou medindo aqui o incremento da função, tá? Eu afirmei a vocês que o gradiente, ó, por comparação dessa equação com aquela que eu apaguei aqui, que ele funcionava como uma derivada. Tá? E derivada mede inclinação, né, a taxa de crescimento ou decrescimento de uma função. Tá? Então, é razoável que a gente pense que o gradiente faça isso também, para uma função de 3 dimensões. Então, será que ele vai fazer isso mesmo? Então, olhe para cá. O que é que eu tenho que fazer aqui para que dt seja o maior valor possível? Que ele fique o maior valor possível aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer? Tá? Se eu considerar isso aqui fixo, ou seja, de um ponto a outro, ó, eu considero o meu dl fixo, tá? Uma maneira de eu maximizar o valor de dt, ou seja, que a variação dela seja o máximo possível, é fazer cosseno de θ ser um cosseno de 0 grau, que é 1. Se vocês lembrarem a função cosseno, o maior valor dela em módulo é 1, né? Ou seja, se eu fizer esse ângulo zero aqui, significa o quê? Que o dl e o gradiente de t, eles vão estar na mesma direção, né? E isso já disse tudo que eu queria mostrar, tá? Ou seja, a variação da função é máxima quando o quê? Quando eu estou apontando para a direção do gradiente da função. Em outras palavras, o gradiente da função, ele aponta para a direção de máximo crescimento da função aqui, ó. Você vai ter o dt máximo quando eu fizer esse p e esse q, ó, tenderem a estar na mesma direção do gradiente, né? Ele vai apontar para o crescimento, para o máximo crescimento da função. Ok? E é isso aí, ó, que eu vou anunciar aqui, ó. O gradiente aponta na direção do aumento máximo da função t. É isso que o gradiente significa, né? O significado geométrico do gradiente, tá? E se você já ouviu falar, por exemplo, eu usei T aqui, ó, foi bem conveniente, tá? Porque, por exemplo, temperatura, tá? Por exemplo, a temperatura de uma sala. Suponha que isso aqui, ó, eu estou imerso em uma sala. Eu vou medir a temperatura.
de uma sala, né? E aí, ó, para cada ponto aqui, ó, né, eu tenho um valor de uma temperatura. Tá? Mas se eu conseguir saber essa função aqui, t de x, y, z aqui, ó, para cada ponto eu souber a temperatura, eu consigo calcular pelo gradiente dessa função qual a direção em que eu tenho o maior aumento de temperatura de uma sala, por exemplo. Tá? E aí você pode pegar isso para qualquer grandeza, mas escalar. Tá? Ó, temperatura aqui, ó, é um campo escalar. Né? Aqui tem um campo de temperatura. Tá, né? E aí, se você observar, ó, o gradiente, ó, ele pega uma função e transforma num vetor. Tá vendo? Essa é a propriedade do gradiente da função. Tá? Que é isso que eu vou falar, né? Ele, na verdade, ele é um operador. A gente chama operador nabla, o operador del, né? Que a gente chama. Tá? Geralmente. Sim, outra coisa aqui que eu não mencionei é que se você tiver né, se o gradiente for nulo, né, gradiente de t é zero, tá? Significa a mesma coisa quando você tem uma derivada nula numa função. Né? O gradiente é zero aqui, ou quando você está no máximo, ou no mínimo, ou num ponto de inflexão. Né? No caso aqui, a inflexão ó, vai ser uma inflexão em 3 dimensões. Né? Ou você pode ter uma cela, né? Tipo uma cela que já está parecendo um pouquinho com a cela. Né? Ou você pode ter uma curvatura positiva, que é um ombro. Né? Ou uma cela seria isso aqui. Né? Você tem uma baixa, e aqui o gradiente de t seria o ponto mais baixo dessa cela, né? Dessa superfície. Gradiente de t igual a zero. Né? Em uma função unidimensional, ou você pegar aqui, ó, uma função desse tipo, né? Você pode ter um mínimo, pode ter um máximo. Você pode ter, por exemplo, uma função de segundo grau aqui, ó, você tem um mínimo, né? Aqui, ó, você pode ter um máximo, né? Uma função de segundo grau. Aqui, ó, esse aqui é um ponto de inflexão, né? E a função ela tá caindo, vai mudar de sinal, no ponto de inflexão, né? Ok? E aí, para finalizar essa parte, como eu disse, o gradiente ele transforma uma função num vetor. Na verdade, a gente chama isso de operador. Então, a gente chama isso de operador nabla. Nabla ou del. Acho que nabla é uma nomenclatura mais antiga. Tá? Então, quando eu digo que eu estou fazendo isso aqui, ó, gradiente de t, né, isso aqui a gente chama de del ou nabla. Né? Isso aqui. Né? É um delta invertido, né? Então, gradiente de t, quando a gente diz isso, na verdade, você pode escrever o gradiente dessa maneira, né? Ó, x chapéu ddx, né? Olhando lá, você volta e olha lá como eu escrevi o gradiente, né? Y chapéu ddy mais z chapéu ddz. Isso aqui em t. Tá vendo? Então, é uma coisa, um objeto que está sendo aplicado uma função escalar. É que o meu t é a função de x, y e z. Tá?
E aí sugere, ó, é você representar só esse camaradazinho aqui, o nabla, como um operador, né? Que é x, ddx, mais y chapéu dy, mais z, chapéu ddz, né? E aí ele opera numa função, ó, pega a função e deriva em relação parcialmente, né, ó, em relação às três variáveis, né, e projeta isso como um vetor. Então, na verdade, ele pega uma função escalar e transforma numa função vetorial. Né? É isso que o gradiente faz, o operador nabla faz, né? Então, note, isso aqui ó, é o gradiente da função, né? Quando o operador ele já atuou na função. E ele sozinho a gente chama de operador nabla, o operador del. Né? E aí, então lembre, isso aqui é diferente de multiplicar o vetor, né? De multiplicar um escalar. Na verdade, ele atua no escalar, ele não multiplica. Né? Ele não multiplica, até porque ó, essas três derivadas aqui ó, vão atuar, né? É uma aplicação, não é simplesmente uma multiplicação, né, de termos. Tá? E aí, ó, lembra lá em álgebra vetorial que a gente pode multiplicar um vetor de três maneiras, né? Eu posso fazer um escalar por um vetor, posso fazer um produto escalar ou um produto vetorial. Três maneiras, né? Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer os três tipos, né? Uma função escalar, que foi o que eu fiz agora, né? Que é o gradiente, né? Eu apliquei numa função escalar. Eu apliquei o operador numa função escalar. A próxima é o que seria eu multiplicar ele por uma função vetorial. Vetorial como um produto escalar. Ou seja, fazer isso aqui, ó, eu fazer o produto escalar dele com um vetor qualquer. Então, quando eu faço o produto escalar dele com um vetor, só ele, né? Esse aqui é o que eu chamo de divergente. Ok? Esse nome divergente aqui, vocês vão entender por quê. Porque é que eu chamo de divergente. Tem um significado geométrico nisso aí. Tá? E eu posso multiplicar ele também por uma função vetorial, v qualquer. Mas através de um produto vetorial. Que é o que eu chamo de rotacional. Né? O produto vetorial aqui, ó, que eu chamo de rotacional. O nome também a gente vai entender, tá? Quando... Porque isso aqui também tem um significado geométrico, tá? Seria o rotacional de um campo vetorial. Tá? E aí, a gente já definiu o que é gradiente, falta agora discutir o que seria divergente e o rotacional. Tá? Ok? Bem, eu acho que vou terminar essa parte da aula por aqui e na outra parte eu já... Então aí essa pausazinha serve para tomar uma água, né? Respirar um pouquinho e aí a gente volta na segunda parte da aula discutindo o divergente e o rotacional, tá? E aí vamos vendo aí até onde a gente consegue chegar aqui na sequência, tá? Então, até breve.